Olá, meus irmãos, estamos aqui com o nosso estudo básico do Espiritismo, volume 2. Estamos no módulo 1, Fundamentos Básicos, roteiro número 8, Fluidos. Estamos estudando a parte de fluidos. Essa é a segunda parte desse assunto, e na sequência a aula de número 81. Bom, então, nós falamos na aula passada sobre o fluido universal. Nós vimos que o fluido universal é o pensamento de Deus, também chamado de substância universal, e que esse pensamento, ou essa substância universal, ele vem, não é, como em forma de energia, não é? Energia pura e simples, não é? Nós usamos esse termo, energias puras e simples, porque é o que os espíritos superiores falam na codificação, não é? Que o pensamento, o fluido universal, ele é feito de energias, não é? Puras e simples, é uma energia pura, digamos assim, não é, que é diferente das energias de campo ou energias comuns que nós conhecemos aqui na física, da nossa ciência, né, na ciência material. Então, nós vimos que, à medida que esse pensamento de Deus vai se deslocando, vai se afastando da origem, não é, da mente divina, digamos assim, ele vai sofrendo variações, não é, ele vai diminuindo a sua frequência vibratória, e ele sofre uma primeira transformação, que é o fluido cósmico universal. Então, desse fluido cósmico universal, né, a partir desse fluido cósmico universal, vão se formar outros tipos de fluido. Por exemplo, o fluido vital, que é o fluido que dá vida, né, que mantém, digamos assim, os organismos vivos, né? Todo ser vivo, toda a matéria orgânica, ela é envolvida pelo fluido universal, que é uma derivação daqui do fluido cósmico universal. Também aqui do fluido cósmico universal, os espíritos vão formar os seus perispíritos através desse fluido cósmico universal, tá certo? Essa formação desse perispírito a gente vai estudar quando a gente falar do assunto de perispírito. E esse fluido vai se deslocando, não é? Esse fluido cósmico, e até ele chegar na parte de éter, que também é conhecido como matéria escura, segundo a nossa ciência. Então, a gente vai ver aqui que o éter, ele, na verdade, ele é a formação do núcleo dos átomos. Veja, a gente sabe que um átomo ele é composto do núcleo, não é? E dentro do núcleo nós encontramos os prótons, não é, de carga elétrica positiva, e os nêutrons, como o próprio nome diz, que não tem carga nenhuma, tá certo? E orbitando em torno do núcleo, nós temos os elétrons, que são partículas de cargas elétricas negativas, não é? Então, eles ficam ali orbitando o núcleo, tá certo? Por quê? Porque o elétron tem uma carga negativa e o próton tem a carga positiva, então há uma atração dessas duas partículas. Então, o éter, na verdade, é só a formação do núcleo do átomo, ou seja, só tem o próton ali dentro, tá? Não tem o elétron. Então, é por isso que ele não é átomo ainda. Então, todo o éter, na verdade, tá? Que algumas pessoas acham que o universo é um vácuo. Não existe vácuo, tá certo? O universo todo é ocupado da matéria. A matéria mental divina, não é a substância universal que vai sofrendo variações. Então, o éter é uma condensação do fluido cósmico universal e começa a surgir os núcleos dos átomos. Não são os átomos, só os núcleos, tá certo? A partir do éter é que vão se formar os elementos químicos, né? Começando com o hidrogênio, que é o primeiro átomo, né? É o nascimento da matéria como a gente conhece, tá certo? E dos elementos químicos nós vamos ter a matéria, que é, na verdade, energia condensada, e depois, com o processo da radiação, não é, do decaimento radioativo, nós vamos encontrar as energias dinâmicas, como a gravidade, né, a luz, uma série de coisas, tá certo? As ondas eletromagnéticas, que a gente chama de energias dinâmicas, ou energias comuns, ou energias de campo. Elas são diferentes dessas energias aqui, que são puras e simples, não é? Enquanto está aqui nesse processo de substância universal até o éter seria a fronteira entre as energias puras e simples e a matéria, tá certo? Então, pronto. Então, isso aí a gente já falou da aula passada, e vamos dar continuidade, né? E agora vamos falar especificamente do fluido cósmico universal. Então, veja, quando esse fluido cósmico universal ele se forma, né,
quando o pensamento de Deus ou a substância universal ela sofre uma variação na frequência vibratória ou seja, as ondas se tornam mais lentas, esse material se condensa, digamos assim. A palavra condensar, ela não exprime exatamente o que acontece, não, mas a gente não tem outra palavra na nossa língua para explicar isso de uma forma melhor. Então, vamos trabalhar em cima desse processo de condensação, tá? É como se o fluido engrossasse, digamos assim. Então, o fluido cósmico, ele vai gerar, não é, todo o elemento material que a gente conhece. Então, quando ele chega na fase éter, que ele começa a formar os núcleos atômicos, a partir daí, logo em seguida, vem os átomos, né? Então, a gente falou aqui que o hidrogênio seria o primeiro. Esses átomos de hidrogênio, quando se formam, aí nós já estamos agora na dimensão volume, na dimensão física já, tá? No momento em que surge o hidrogênio, até o éter, nós estamos na dimensão espiritual. Mas no momento em que se forma o átomo por completo, ou seja, o núcleo com a eletrosfera, a partir daí nós já estamos agora na dimensão física, nós já saímos da dimensão espiritual, tá? Então, esse fluido cósmico, a gente vai ver aqui que ele começa a brotar, digamos assim, não é? Do elemento, do plano espiritual para o plano físico, e aí começa a surgir aquelas nuvens, não é? Que são nuvens de gases mesmo, tá certo? E essas nuvens, elas já começam a sofrer a interferência da lei da gravidade. Então, veja, vai ser naquele bolo de fumaça, como se fosse uma fumaça, né? Uma nuvem de gás, tá certo? E a gravidade começa a comprimir, não é? A achatar essa nuvem de gás. Essa nuvem de gás vai ficando achatada, e à medida que ela vai ficando achatada e que vai sofrendo a pressão da gravidade, ela vai girando, não é sempre em forma de espiral, tá certo? E ela vai aquecendo, não é? Quanto mais se comprime os átomos, mais eles se agitam e mais eles se juntam, se agregam e aí forma calor. Né? É por isso que as galáxias, elas estão sempre. A gente olha aqui uma galáxia, a gente está vendo sempre luzes na galáxia. Por quê? Porque isso é a pressão exercida pela gravidade nas nuvens de gás de hidrogênio, tá certo? Então, o achatamento, por exemplo, da nossa galáxia, a Via Láctea e de outras galáxias, se dá pela força exercida pela pressão da gravidade. Então, essa nuvem de gás vai girando, não é, em forma espiralada e no sentido horizontal, tá certo? Ela vai se achatando, não é? Ela vai sofrendo esse processo de achatamento e aí vai formando as estrelas, e esse conjunto de estrelas formam as galáxias. No caso aqui a nossa, a Via Láctea, ela é similar a uma cidade, né, que contém bilhões de trilhões de estrelas, tá certo? Então, o início, né, da formação dos mundos físicos, ele se dá através da condensação do fluido cósmico universal, né, que vira éter, depois do éter vira a matéria, as nuvens de gás, como a gente está vendo aqui, que formam as galáxias, que são conjuntos de estrelas, tá certo? Dentro de cada galáxia existem nebulosas, que são massas de nuvens de gás, que continuam sempre formando, criando estrelas, não é? Então, enquanto a galáxia existe, ela vai criando estrelas cada vez mais, tá certo? Então, essas estrelas formam os sistemas solares, não é? Que são milhões de bilhões de trilhões, não é? De estrelas, de sistemas solares, tá certo? Nós temos aqui bilhões de trilhões de galáxias no universo e temos milhões de bilhões de trilhões de estrelas ou sistemas solares. A partir de cada sistema solar, ou seja, a partir de cada estrela, vai surgindo um grupo, não é, de planetas, tá certo? Como aqui o nosso Sol, não é, tem um grupo de 8 planetas, eram 9, agora reduziram para 8, né, que orbitam em torno da nossa estrela aqui, que é o Sol, tá certo? Então veja que é assim que se formam os mundos, né? Então a gente está vendo aqui passo a passo como as coisas são formadas, tá? Então nós temos aqui estrelas enormes, não é, que são até centenas de vezes maior do que o nosso Sol. Betelgeuse, Canopus, Arcturius, Antares, etc. Eu citei alguns nomes aqui de estrelas que são muito, muito, muito maiores do que o nosso Sol, né, que mantém a vida nesses planetas aqui que orbitam ele, nesses 8 planetas, tá? A nossa galáxia, para a gente ter uma ideia, o diâmetro dela, né, uma onda de rádio, né, viajando à velocidade da luz, ela levaria 1000 séculos
para poder percorrer o diâmetro todo da galáxia. Então, veja como a galáxia é uma coisa enorme, né? Veja, viajando à velocidade da luz, tá? Vamos supor que tivesse um objeto que conseguisse viajar à velocidade da luz. Esse objeto, né, ele iria passar mil séculos para poder chegar a percorrer o diâmetro da nossa galáxia. Veja a magnitude, não é, o tamanho dessa nossa galáxia, tá? Aqui nós temos aqui a formação de nebulosas, não é? Dentro das galáxias, aqui a formação da galáxia, ó. Essa galáxia aqui, muitas pessoas pensam que é a Via Láctea, não é? Mas, na verdade, não é, é a Andrômeda, porque a maioria das fotos que nós temos da nossa galáxia, na verdade, elas são fotos de Andrômeda. Eu não sei, me parece que existe uma dificuldade de se gravar, de se filmar a Via Láctea, porque ela está muito próxima. Mas como a Andrômeda é muito próxima, é muito parecida, né, com digamos assim, a irmã gêmea da Via Láctea. Então, a maioria dessas fotos, eu não sei hoje se já existe foto realmente da Via Láctea, tá? Mas a maioria das fotos que nós temos de galáxia, na verdade, é de Andrômeda, não é da Via Láctea, eu acho que pela proximidade da galáxia, né? Parece que as lentes telescópicas só conseguem alcançar as galáxias mais distantes, tá? Mas é mais ou menos isso aqui, a nossa galáxia, e o nosso Sol se encontra por aqui, assim, mais ou menos, ó, bem distante aqui, né, do núcleo. Aqui está o núcleo da galáxia, onde o fluido cósmico universal está se condensando e formando aquelas nebulosas, né, que nós vimos aqui. Esse negócio aqui está passando automaticamente, mas está para vocês verem aí, tá? Eu vou ficar voltando aqui. Então, essas nebulosas, elas se encontram aqui nesse núcleo, né? É a parte mais acesa, digamos assim, onde tem a maior temperatura, né? Porque os gases estão queimando aqui, formando novas estrelas. As estrelas, elas surgem aqui dentro desse núcleo da galáxia e, à medida que vão envelhecendo, né? Pelo giro da galáxia, veja que ela está girando aqui numa forma espiralada, tá certo? Ó, acompanhando aqui com a setinha, e elas vão se distanciando. As estrelas mais velhas estão aqui pelas beiradas aqui da galáxia. Quanto mais próxima do núcleo, mais pura é a estrela, e quanto mais distante, mais condensada, mais amadurecida é a estrela. É a mesma coisa do que eu falei do pensamento de Deus, não é? Quanto mais próximo do pensamento de Deus, mais puro. Quanto mais distante, mais grosseiro, mais condensado, tá? Então, assim também as mesmas leis se aplicam na formação da matéria. Então, essas forças atômicas, né, esses átomos que começam a surgir com a formação das nebulosas, né, aliás, os átomos começam a surgir e formar as nebulosas, né, tudo isso funciona sobre irradiações da mente. De que mente? De espíritos superiores que operam em cima do fluido cósmico universal e vai criando todo o elemento material. E nada disso funciona sem o auxílio, sem a organização, sem a gerência, digamos assim, de um poder espiritual, né? A matéria por si só, ela não consegue fazer nada só. A matéria não é um ser vivo, ela não tem inteligência, ela não tem nada, ela precisa ser guiada. E quem guia tudo isso para formar essas nebulosas, essas galáxias, essas estrelas, com o seu conjunto de planetas e satélites, tudo isso são operados por espíritos superiores, não é? Num nível de superioridade muito, mas muito, muito acima do nosso, não é? Que eles são especializados em operar com o fluido cósmico universal e criar a matéria que a gente conhece aqui. Então, os átomos, eles são corpúsculos, né, que funcionam sob as irradiações da mente desses espíritos superiores, tá? Então, a congregação dos átomos, né, formam a massa nuclear densada, que é a formação dos mundos, nós estamos falando exatamente disso, tá? E quando essa matéria está carregada de elétrons, não é? Os átomos estão carregados de elétrons, eles começam a liberar elétrons, e essa liberação de elétrons chama-se de radiação química, ou decaimento radioativo, tá certo? Também é um termo que se usa, não é? E a partir do decaimento radioativo, ou seja, quando os átomos começam no processo de radiação, ele vai formar também as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas são produzidas dos átomos, não é, no processo de irradiação ou de decaimento radioativo, tá? Então, essa desintegração atômica, na verdade, é transformar a matéria na sua forma original de energia, não é? Então, existe esse ciclo. A energia se condensa, forma a matéria se dissocia, se desintegra,
tá certo? Através da desintegração atômica e volta ao campo das energias dinâmicas, ou energias comuns, ou energias de campo, tá? Sempre são, não esqueçam que essas energias são diferentes das energias puras que vieram de lá da mente divina, tá certo? Luz e calor, não é? Então, a luz e o calor que é produzido pela agitação dos átomos. Então, por exemplo, por que que a estrela ela produz calor? Porque os átomos de hidrogênio vão se chocando, vão se formando em gás hidrogênio, não é? Esse gás hidrogênio, os átomos que compõem o gás hidrogênio se chocam, aí se fundem e formam o gás hélio. O gás hélio inflama, não é? Com a pressão da gravidade, incendeia, e é por isso que as estrelas produzem fogo, não é? Produzem calor, por causa desse processo da fusão nuclear que existe no interior das estrelas, tá certo? E isso garante a estabilidade e a existência da vida. Se não fosse o Sol, por exemplo, aqui a gente não comprovou vida nos outros planetas, não é? Dos outros 7 planetas que orbitam o nosso Sol, ainda não comprovamos vida, tá certo? Talvez até não exista no nosso sistema solar só na Terra, mas com certeza em outras estrelas, não é, da nossa galáxia e de outras galáxias existe sim vida inteligente. Isso é um fato, tá certo? Por enquanto a gente especula, não é, aqui até que a gente tenha condições tecnológicas de descobrir realmente se existe vida nos outros planetas aqui, como Júpiter, como Marte, não é, como Urano, como Netuno, Saturno, enfim, todos esses planetas que fazem parte aqui do nosso sistema solar, tá certo? Mas é a luz do Sol, né, no caso específico aqui do nosso planeta Terra, que garante a existência da vida. No dia que se o Sol deixar de existir, se extermina a vida não só na Terra, mas como em todos os outros planetas, não é? A luz ela é proveniente dos átomos supridos de energia, né? Então, os átomos são acelerados pela pressão gravitacional, né? Eles vão se aglomerando e vão se agitando cada vez mais. Então, quando eles se agitam, eles liberam elétrons dos seus núcleos, do seu interior, digamos assim, não é do núcleo, né? Porque no núcleo não tem elétron, do seu interior, tá certo? E cada vez que um elétron é lançado, ele solta uma partícula, né, que a nossa física chama de fóton, e é esse fóton que dá a luz, tá? Então, a luz é produto realmente de uma liberação de elétron de cada átomo, tá certo? Então, é por isso que a gente consegue ter a luz do dia aqui, não é? Durante 12 horas do dia, nós temos luz aqui no nosso continente, e 12 horas do dia o sol está lá do outro lado da Terra, né? Iluminando lá a parte lá do Japão, lá, aquela parte lá da Ásia. Todos nós já sabemos disso, tá certo? Isso aqui não é aula de química, tá certo? Mas é como eu falei nas aulas passadas. Para a gente entender espiritismo, para a gente entender como funciona a criação, né? Como os espíritos são criados, como a matéria é criada, a gente precisa tocar nesses assuntos, tá certo? Então, os átomos em agitação produzem ondas com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, né? São as ondas luminosas. É por isso que a luz, até o momento, é a maior velocidade, materialmente falando, que a gente conhece, né? Que são, na verdade, agitações dos átomos, tá? É, o éter, tá certo? Nós falamos aqui do éter. Então, o éter, ele é uma forma de transição entre energia e matéria. Então, o fluido cósmico vai se condensando, quando ele chega lá no éter, certo? Ele forma os núcleos dos átomos e depois dos núcleos eles formam o átomo. Então, o éter é uma forma de transição entre energia pura e simples e matéria, tá certo? É o pai do hidrogênio, por quê? É do hidrogênio que surge é do éter que surgem os primeiros átomos de hidrogênio, que são os primeiros átomos conhecidos, tá? O éter é o filho das formas dinâmicas puras, ou seja, é filho das energias puras, não é? Calor, luz, eletricidade, gravitação, e para aí regressará a matéria por desagregação. Então, é, 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 a gente acabou de ver aqui que quando os átomos eles estão carregados de elétrons, eles entram no processo de radiação, e aí o éter agora ele deixa de ser energia condensada, não é? De matéria energia condensada, que é matéria, para se tornar matéria dissociada e voltar ao campo das energias comuns, não é? Ele agora passa a energias comuns, tá certo? Então, é essa transição. Éter, energia pura, matéria condensada e depois energias dinâmicas. E as energias se condensam e voltam a ser matéria de novo. As nebulosas condensam-se na fase éter.
gás, líquido e sólido, tudo vai surgindo daí dessa condensação da fase éter, tá certo? O slide está passando automático aqui, porque me perdoe, eu sempre esqueço de ir lá e tirar a transição automática, tá? É muita coisa para a gente fazer, e vez por outra a gente dá umas falhas desse tipo aqui, mas não compromete o entendimento de vocês. Então, é isso, pessoal. Nós falamos aqui, né, do fluido universal, agora do fluido cósmico universal, que é a primeira transformação, e nas próximas aulas sobre fluidos nós vamos falar sobre as derivações, né, que se originam do fluido cósmico universal, como, por exemplo, o fluido vital, que muitos aqui que já estudam já conhecem, e aqueles que estão começando talvez nunca tenham ouvido falar, né? Então, a gente vai especificar aqui direitinho, explicar como que surge o fluido vital e qual é a importância do fluido vital na manutenção da vida biológica, tá certo? Então, bom dia para todos, um grande abraço, fiquem na paz.